Olá, meus amigos! Estou de volta para falar agora sobre o draft. A free agency já ficou para trás e o torcedor do 49ers já está preocupado, né? Falta menos de um mês para o draft da NFL. Quais são as posições que o time deveria atacar nesse draft, né? E para a gente falar sobre isso, eu trouxe essa lista aqui, que são os palpites, né? Da NFL.com, da ESPN, do Sports Illustrated e do PFF, sobre quais são as principais necessidades do time. E eu compilei isso daí, né? Coloquei de 1 a 5, né? A primeira posição que eles colocaram como mais necessidade com o número 5 pontos, e fui descendo. Quem só deu 3 opções ficou com 5, 4, 3 e não ganhou, não pontuou nada de 2 e 1. E com isso a gente chegou nesse total aqui, né? Que são... Eu coloquei num primeiro grupo ali de necessidades de wide receiver, com 15 e 13 pontos, respectivamente, de um total possível de 20. Num nível abaixo, a gente ficou com linha ofensiva e guard, com 12 pontos. Está muito junto dos primeiros, mas como são duas posições, né? Eu imagino que quando fala de linha ofensiva, estão falando também de offensive tackle, ou até principalmente de offensive tackle, né? Então estamos falando de duas posições. Se você quebra, divide esses 12 pontos para duas, fica um pouquinho mais para baixo. A secundária ainda coloquei um pouquinho mais abaixo, né? Safety e cornerback estão meio juntos ali, né? Um safety com 7 pontos, cornerback com 4. E defensive tackle por último, ali entre as principais necessidades do time, com 2 pontos. E a dúvida agora é se a gente concorda com essa avaliação deles. E para isso a gente vai dar uma repassada rápida no como ficou o elenco depois da free agency, e quais são as principais necessidades, na nossa opinião, para ver se a gente concorda com essa lista aí. Mas antes da gente fazer esse review do elenco, um recado importante: se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a chegar a 1.000 inscritos, a gente está tentando monetizar o canal. Para isso precisamos chegar em 1.000 inscritos, falta pouco mais de 200, então não falta muito. Eu conto com você aí, clica no botãozinho de se inscrever, que ajuda bastante a gente e ajuda também a divulgar o canal do 49ers Mil Grau para outras pessoas. Beleza? Valeu, então, vamos seguir aqui em frente, começar a nossa avaliação do elenco com a linha ofensiva. Essa é a situação atual. Nos titulares ali eu marquei em roxo, como a gente já tinha visto antes, o Trent Williams e o Jake Brendel, que são 2 titulares que a gente precisa achar uma solução para o futuro, né? Porque eles já estão numa idade bem mais avançada. E a linha left guard, eu coloquei o Connor Colby como titular no momento, mas ele é um jogador de segundo ano, pique de 7º round, né? Então ele vai ter que brigar pela posição, vai ter a oportunidade. Provavelmente essa briga vai ser junto com o Robert Jones, que é um veterano que eles trouxeram aí, sofreu com lesões, também não fez nada de especial na NFL até hoje, mas enfim, já tem mais experiência. Aparentemente a posição vai vir entre a briga dos dois aí, devem colocar mais alguns jogadores nessa briga, mas os principais candidatos são esses dois. E o que a gente tem de novidade grande, então, nesse grupo, são exatamente esses 3 jogadores nessas posições que estão como backups, né? Então, o Verderian Lowe é o tackle que eles trouxeram ali para ser o swing tackle, né? O offensive tackle reserva. O Robert Jones, já falei, né? Para brigar na posição de guard com o Connor Colby. E o Brett Tott, eu coloquei ali como center e guard, né? Coloquei até como right guard, né? Para poder encaixar direitinho na planilha. Mas ele faz as 2 posições, né? Pode fazer center ou qualquer uma das posições de guard. Mas eu acho que ele performa melhor como center, né? Até hoje ele teve melhores resultados como center, e o Lynch já falou sobre isso também. Então eu entendo que o time está vendo ele como principalmente o backup de center, que pode quebrar um galho ali como guard, se for o caso, e de repente ele, quando estiver treinando, deve ter umas oportunidades também de treinar como guard, pode ser que ele surpreenda, né? Então sempre existe essa chance um pouquinho menos provável, mas eu imagino que o time está vendo ele como o futuro, possível futuro na posição de center. Eu sei que não é o que o torcedor queria ouvir, mas o Brendel começou assim também, né? Um cara que já tinha um pouco mais de experiência, não tinha sido draftado, e fez um bom trabalho, mostrou algum potencial, falou, vamos investir mais uns anos nele, e ele acabou eventualmente assumindo como um center competente, né? Não é longe de ser um jogador dos sonhos da torcida, mas ele também não é um desastre. E acho que é isso que eles estão pensando ali, que pode acontecer também, ser a trajetória do Brett Tott, né? Eles tinham essa ideia talvez com o Matt Hennessy, acabou que não deu certo, e vão fazer mais uma nova tentativa aí com outro jogador.
E pode ser até que seja o mesmo que eles estão pensando com o Verderian Lowe, né? É um tackle que eles investiram um contrato de 2 anos, então eles estão pensando ele já até um médio prazo ali, para ser o backup, principalmente do Trent Williams, mas quem sabe, né, esses 2 anos ele se desenvolve o suficiente para que poder assumir a posição, eventualmente, como titular. Não imagino que seja plano A deles, né? Mas é um plano B que eles provavelmente não estão descartando. Vamos ver, né? Deixa o cara jogar lá no grupo, de repente ele mostra uma evolução boa, ele ainda é bem jovem, e pode ser uma solução que eles não estavam contando agora, mas assim como foi com o Paul Tomakiewicz, né? Era só o reserva, tal, foi se desenvolvendo, eventualmente assumiu, e hoje eu diria até que como tackle é um segundo tackle do time, né? O Trent Williams é o principal tackle, como o seu segundo tackle, é um jogador bem bom até, né? Para os padrões de qualidade da NFL atual, tanto que ele recebeu um bom contrato aí de extensão. Então, como a gente tem essas possibilidades para o futuro, quais são as nossas maiores necessidades ali, né? Talvez um outro guard para brigar, né, nessa briga aí pela posição de titular, porque a gente tem 2 possibilidades ali que são 2 incógnitas, né? Nenhum dos dois dá muita tranquilidade para a gente. Então pode ser que eles draftem alguém no quarto round para entrar nessa briga, ou até fazer um leve trade-up ali. O Dominic Pune foi assim, né? Eles subiram um pouquinho no draft para pegar ele no final do 3º round. Pode ser que eles façam alguma coisa parecida esse ano também. Left tackle, que é sempre o eterno sonho do torcedor, eu não vejo como muito provável, né? Pode ser que ele pinte aí no primeiro round, se tiver alguém que eles gostam muito e caia, né? Sobe para eles. Talvez possa vir no segundo round ou mesmo no quarto round alguém que eles draftem como guard, né? Alguém que foi tackle no college e que na NFL eles vejam como guard, mas que vai ter algumas chances como tackle. E se ele, né, mostrar que consegue segurar a bronca como tackle, talvez ele fique nessa posição, que foi o caso, de novo, do Paul Tomakiewicz, né? Ele foi draftado para ser guard, apesar de ter jogado como tackle no college, e acabou se firmando como tackle, e também do Jalen Moore, que acabou indo para o Chiefs. Ele também foi draftado para ser guard e acabou surpreendendo e falou, não, dá para manter ele como tackle, né? Então pode ser que o time faça isso, draft alguém que foi tackle no college, pensando em botar na briga de guard, mas que se surpreender pode talvez ser o left tackle do futuro quando o Trent Williams se aposentar. Vamos seguir em frente, ver a posição de running back. Tá aqui a nossa situação. Nosso running back 1 é o McCaffrey, o 2 é o Jordan James, o 3 é o Guerendo, e no momento o quarto running back é o Patrick Taylor, que também faz bastante special teams, né? Então sempre bom os running backs 3 e 4 serem úteis no special teams. E a gente tem 2 vagas ali, né, que seriam prioritariamente para o practice squad, porque o time trabalha normalmente com 6 running backs. Então eu acho que deve vir quase com certeza undrafted para brigar e entrar nesse bolo aí, se surpreender, pode roubar essa vaga, principalmente do Patrick Taylor, coloquei em amarelo ali, que é o mais vulnerável, né? Mas até o Guerendo não tem nada garantido. Agora, sempre pode ser que eles draftem alguém no quarto round, ali tem 4 picks de quarto round, se tiver algum running back que eles gostam muito, que sobrar, a gente já viu que é comum eles draftarem. Ano passado foi o Jordan James no 5º round, o próprio Guerendo foi no 4º round, então não me surpreenderia nada se eles pegarem mais um running back no quarto round, acho que é uma possibilidade real. Tight end, a situação é essa aqui, né? O tight end 1 é o George Kittle, o 2 é o Jake Tunges, o nosso bloco em tight end é o Luke Farrell, estão todos sob contrato, inclusive para o ano que vem, e a gente tem o fullback, que trabalha meio como um tight end também, que é o Juszczyk, esse sim está no último ano, então a gente tem um espaço ali, e tem 2 jogadores que hoje projetam mais para o practice squad, que é o Braden Willis e o Hayden Rucci, que eu acho que podem brigar aí para se desenvolverem e assumirem essa posição do Juszczyk no futuro, mas tem um espaço aí para entrar alguém nessa briga com esses 2, né? Então, o mais provável seria vir alguém aí de undrafted, se vier do draft, eles não têm trazido muito, então não sei se viria, mas se sobrar alguém no quarto round que eles gostem muito e caiu mais do que eles esperavam, é uma possibilidade também, né? O time já investiu
não faz muito tempo, um terceiro round no Latu, investiu uma graninha ali no Luke Ferry, então assim, eles estão um pouco preocupados em melhorar um pouquinho a qualidade desse grupo de tight ends. Se aparecer alguém legal, pode ser que eles draftem. Eu acho que não é uma possibilidade muito grande, mas existe. E seguindo para finalizar o ataque, wide receivers, então eu dividi mais ou menos pelas posições, né? Não é um negócio muito rígido, né? Então eu coloquei ali o split end, o ex-receiver, é o Mike Evans, que é aquele cara mais alto, né, na sideline, para ganhar aquelas rotas mais em profundidade e bolas contestadas na lateral, mas não é só isso que ele faz, então várias vezes ele vai alinhar nas outras posições e vão ter outros jogadores que vão alinhar na posição dele, né, como split end, mas ele majoritariamente é a principal solução do time para essa posição. O Rick Pearsall é o flanker, né, que se movimenta mais, e o Christian Kirk é o principal no slot. E ali nos backups, né, a gente tem o DeMarcus Robinson, que faz tanto flanker como slot. Eu coloquei em roxo porque ele não foi nada muito espetacular ano passado e já está com 31, 32 anos, se eu não me engano, para essa temporada. Então, não é uma solução para o futuro e tem ali uma chance razoável de, se aparecer uma opção melhor, ele ser descartado. E atrás deles a gente tem o Jordan Watkins, que também entendo que faz bem essas duas funções, mas eu coloquei em laranja porque não jogou ano passado praticamente, né? Agora vai estar no segundo ano, então a gente não sabe o que esperar dele. E a mesma coisa o Jacob Cowan, que está no terceiro ano, também praticamente não jogou, então não dá para contar com nada muito certo deles, né? E aí temos jogadores que estão ali projetados para o practice squad, né? Esse Colton Dowell é um cara alto, forte, então se ele vingasse, seria provavelmente um max receiver. O Malik Turner já está há um bom tempo no elenco, não agrega muito, mas ele faz o backup ali dessas duas posições de flanker e slot para a parte de practice squad, ok, né? E o Junior Bergen, que foi draftado ano passado, seria exclusivamente um retornador. Hoje, os principais candidatos a serem retornadores é o Watkins e o Cowan, que é um grande risco também, porque, de novo, a gente não sabe nem se vai poder contar com eles para estarem em campo, né? Até hoje eles não estiveram quase nunca. E deixei em amarelo ali a nossa principal buraco que a gente tem, que é o backup de split end. Hoje, se o Mike Evans machuca, a gente não tem ninguém muito adequado para fazer essa função, né? O jogador antigamente para isso era o Ayuk, já não está mais nos planos do time, né, por iniciativa própria dele, e quando ele saiu, quem quebrou um galho nessa posição, apesar de não ser a posição ideal dele, foi o Jennings, porque também é um jogador não muito rápido, mas ele era muito alto, então ele conseguia ir forte, né, conseguia, na base da fisicalidade, quebrar um galho como ex-receiver. E o Jennings não voltou, né, na free agency, então a gente não tem mais nenhum desses dois jogadores. Temos o Mike Evans, que, na minha opinião, faz essa função muito melhor que os dois, mas depois do Mike Evans, eu não vejo ninguém no elenco ali muito bom para fazer essa função. Talvez o Pearsall possa quebrar um galho, mas não espero muito. O Jordan Watkins talvez possa quebrar um galho, porque é muito rápido, mas seria legal se a gente pudesse ter um outro jogador com características mais adequadas para fazer essa função. Então eu acho que o time tem uma necessidade muito forte aí de wide receiver para esse draft, para o primeiro e para o segundo round, né? São duas possibilidades boas ali, dependendo do que sobrar ou no primeiro ou no segundo round, porque o DeMarcus Robinson acho que não é uma solução de longo prazo. Temos essa vaga aí de ex-receiver, né? Então a gente poderia tranquilamente agregar um jogador de muita qualidade aí nesse grupo, até porque o Watkins e o Cowan são jogadores de quarto round, não dá para saber muito o que esperar deles para o futuro, né? Se por acaso não draftar no primeiro ou no segundo round, eu acho que para o quarto round é uma possibilidade bem razoável, e mesmo se draftar no primeiro ou no segundo round, eu diria que no quarto round pintar um wide receiver também não é impossível, eu deixaria como um talvez aí. Bom, fechamos o ataque, vamos rapidinho para a defesa. Aqui a linha defensiva, listei os edges, Nick Bosa, o Mike Williams e o Sam Howell. O Mike Williams eu vejo mais como um híbrido, mas eu coloquei ele como edge porque a gente sabe que ele provavelmente vai ser a situação atual, né? Seria o edge titular em primeira e segunda descida, então vai ser majoritariamente um edge. O Keion White eu coloquei como híbrido porque ele jogou mais como edge nos 49ers desde que ele chegou, porque o time estava precisando, mas ele tem um biotipo que eu acho que encaixa melhor como defensive tackle. Acho que ele foi melhor no Patriots como defensive tackle. Então, eu não sei muito bem como o time está enxergando ele, se ele vai jogar mais como
edge nos primeiros downs e depois ele migrar para dentro, né, nas jogadas de passe, ou se de repente ele já pode ser que migre direto para defensive tackle em definitivo, que é meio que aconteceu com o Armstead, né? Ele jogava um pouco nas duas, e depois de um tempo o time falou, não, vamos jogar ele só como defensive tackle, que vai funcionar melhor para a gente ali, vai resolver o problema melhor para a gente. Então hoje, se eu fosse chutar, eu colocaria o Keion White mais como um defensive tackle, mas ele tá meio híbrido ali, né? Faz as duas. E entre os defensive tackles, a gente tem o Odighizuwa, o Alfred Collins e o C.J. West. Então a gente tem pelo menos uma vaga para defensive tackle, assumindo que o Keion White vai ajudar mais como defensive tackle, e uma vaga para edge, né? Eu imagino que seriam 2 vagas para edge e o Keion White como defensive tackle. Se o Keion White ficar mais para edge, a gente teria 2 vagas de defensive tackle e uma de edge. Bom, e aí tem os jogadores ali que, né, terminaram um ano no practice squad. Eu acho que o Valdez e o Evan Anderson podem brigar aí por essa vaga de defensive tackle, né? Não seria uma surpresa para mim se um deles acabar ficando com essa vaga, principalmente se o time não draftar ninguém. Mas eu acho que defensive tackle é uma possibilidade bem real para o 4º round. Até para o 2º seria possível, mas acho que mais para o 4º round. E edge, eu acho que é um fortíssimo candidato para 1º ou 2º round, né? A gente tem 2 vagas ali na minha visão, e a gente não tem ninguém com aquela característica de um edge mais leve, mais rápido, que é o que o Morris acabou draftando no 1º round 2 vezes ano passado para o Falcons. Então, um jogador que ele, né, que ele precisa desse jogador com essa característica, não tem no elenco. O John Lynch já falou que eles iam expandir as possibilidades de biotipo de jogador para também acrescentar esse tipo de característica de edge que o Morris precisa para o esquema dele. Não veio nenhum deles na free agent, então eu estou imaginando que eles estão pensando em atacar esse biotipo de jogador no draft, e o mais provável ali é no 1º round ou no 2º round, né? Então acho que ele é uma possibilidade muito concreta para esses picks mais altos. Linebacker, estamos aqui. Então a gente tem Fred Warner, o Greenlaw e o Winters, né? Eu coloquei também dividido na posição de Mike, o Will e Sam, mas não quer dizer que os jogadores não possam fazer mais de uma função ali. Inclusive o Dil Winters foi o Will linebacker ano passado, então poderia tranquilamente ser o backup direto do Greenlaw, caso ele se machuque, né? Eu coloquei ele só para ficar mais fácil para a gente enxergar em termos de quantidade de jogadores, o Nick Martin como um possível backup de Will, mas eu acho que o provável principal backup seria o de Winters, né, num primeiro momento, e o Nick Martin aí sim poderia assumir como sempre, se ele vier a jogar. Coloquei ele como roxo, porque tem a questão de saúde dele, que não dá para saber, e não só a questão de saúde, né, ele mal entrou em campo a maior parte do ano enquanto estava saudável, quando foi entrar se machucou. Então ele é um grande ponto de interrogação. O Bethune, eu acho que é o reserva imediato ali do Fred Warner como Mike linebacker, né, já foi ano passado. O Gifford voltou e ele está com um contrato de 2 anos, ele é principalmente visto como jogador de special teams, mas ele foi o titular como sem linebacker, então eu acho que se o Greenlaw machuca, o de Winters assume como Will, e o Gifford assume como 100, é o mais provável, a não ser que o Nick Martin se mantenha saudável e chegue no nível que os técnicos esperavam quando draftaram ele ano passado. E o Garrett Wallow é uma última opção ali, dependendo das lesões, se precisar, porque ele é visto mais como um jogador de special teams, né? Tem mais 2 linebackers ali que são prováveis special teams, né? E eu deixei em laranja o Greenlaw e o Dil Winters, porque ele só tem mais 1 ano de contrato, né? Então, para o ano que vem, a gente não sabe o que o time está pensando para eles. Então, tem um espaço para pensar no futuro nessa posição. Pode ser que venha alguém no 4º round para linebacker, mas acho que o mais provável seria vir alguém aí entre os não draftados, né? Acho menos provável o time gastar um pique nessa posição com o tanto de jogadores que tem à disposição para esse ano. Cornerback, coloquei aqui, né? Dividi em outside cornerback e slot. A gente tem nos titulares de outside o Lenore e o Green, e o titular no cornerback de slot é o Upton Stout. O Nate Hobbs vem para ser o principal reserva ali de slot e fazer também a função de big slot, né? Quando a gente quiser um slot um pouco mais parrudo, né? Mais forte, mais alto, e substituir o Stout. E ele também faz
o outside cornerback, ele já fez há alguns anos, não foi muito bem, então não gosto muito dele como essa opção, mas na emergência é um jogador que já tem alguma experiência na posição, e o Darrell Luther seria o outro, o quinto cornerback ali que tem uma possibilidade de fazer esse backup outside. Coloquei ele em roxo, porque é o último ano de contrato dele, e até hoje ele não foi bem, né? Então seria um jogador seria muito bom se a gente conseguisse um upgrade nessa posição. E eu coloquei por último ali o Siran Neal, que ano passado fez o elenco, mas ele é mais um jogador de special teams que efetivamente um cornerback. E a gente tem uns jogadores ali que terminaram um ano ali, ou em injury reserve, ou no practice squad, né, que podem brigar por posição esse ano. O Jacob Robinson pode brigar ali para ser um backup de slot, principalmente. O Trey Tomlinson é um jogador que foi draftado pelo Morris no Rams, então pode entrar nessa briga ali para outside e eventualmente roubar essa posição do Luther. E o Eli Apple, acho que é um jogador visto mais como um bom jogador para você ter no practice squad, e você, em caso de emergência, quebra o vidro, né, e bota ele lá. Pelo menos é ruim, mas é alguém que consegue não ser um desastre completo, como alguém que você pega de emergência no free agency na semana, como a gente já viu o 49ers fazendo no passado, e foi um desastre completo, né? O que eu vejo de cornerback como possibilidade? Eu acho que é uma possibilidade bem forte por quarto round, né? Eles já draftaram vários cornerbacks nessa faixa ali de terceira ao quinto round, então acho que vir mais um ali no quarto round seria bem possível, e até no segundo round não me surpreenderia. Acho que a gente já viu o Green sendo draftado no segundo round, poderia vir de novo um cornerback de segundo round aí, poderia, acho que não é o mais provável, mas não é de se descartar. E por último, o safety, tá aqui a nossa lista. Sei que os torcedores criticam muito os safeties do 49ers, eu acho que o time gosta bem mais deles do que os torcedores, e eu tô acho que no meio do caminho, não gosto tanto quanto os técnicos, mas acho que eles são bem mais decentes do que o torcedor acredita. A gente tem dois titulares hoje, né, o Jair Brown e o Malik Mustafa. O Marques Siegel foi draftado ano passado, deve brigar por posição, e a gente tem uma vaga em aberto ali para um safety backup que possa, né, num primeiro momento ser backup porque vai ser rookie, mas brigar por posição de titular. E temos dois jogadores ali do practice squad, um deles não foi draftado, né, mas veio do draft ano passado como os undrafted, pode entrar também nessa briga, e o outro já tem um pouquinho mais de tempo de liga, acho que não dá para esperar tanto também, mas é uma posição que o time não investe muito pesado, então talvez possa vir alguém no segundo round, se o Morris gostar muito de algum safety, né, e ele queira alguém muito específico para rodar o esquema dele, pode ser, acho pouco provável, mais provavelmente deve vir alguém no quarto round, acho que aí sim é bem possível mesmo. Quando eu falo quarto round, sempre pode ser que eles façam um trade-up, né, para o terceiro round. Estou assumindo aqui nenhuma troca no draft, que não é o mais provável, mas só para a gente ter um referencial. Então, acho que naquela faixa ali dos picks do quarto round, eu acho que é bem possível, até um dos favoritos para esses picks, vir um safety. Então, isso tudo, né, fazendo um resumo final, como é que eu enxergo como seriam as posições prováveis para os 49ers no draft. Está aqui a tabela que eu fiz. Eu juntei primeiro e segundo round, que são os nossos dois picks mais valiosos. Eu acho que os favoritos disparado para esses picks é um edge e um wide receiver. E aí vai depender muito do que vai ter disponível, não é que eles falam, eu quero um edge no primeiro round e um wide receiver no segundo. Você pode querer o que você quiser, né? Se os edges que você gosta não sobrarem, e sobrar um wide receiver que você gosta muito, você vai mudar a estratégia e vai draftar o wide receiver, obviamente, né? Então, eu acho que o mais provável para essas duas posições, para esses dois picks, é de wide receiver, mas pode pintar, de repente, um offensive tackle, um defensive tackle, um cornerback. Seriam as posições que eu acho que pode pintar mais no segundo round, né? Então, vamos supor que você quisesse muito um wide receiver, né? Aí você conseguiu draftar o edge no primeiro round, e aí quando chega no final do segundo round, não tem nenhum wide receiver que você gosta, e tem algum jogador que você gosta nessas outras posições. Eu acho que é bem possível você draftar uma delas, ou o contrário, né? Você
queria um edge no primeiro round, não sobrou ninguém, você draftou um wide receiver, quando chegou no final do segundo round, os edges que tem lá, você fala, puta, esses aqui não dá, melhor eu pegar algum veterano na free agents, que ainda tem bastante opção disponível, e você drafta uma dessas outras posições. Então esses que eu coloquei como opções, eu acho, assim, me surpreenderia demais se uma delas fosse no primeiro round, acho dificílimo o primeiro round não ser edge ou wide receiver, mas para o segundo round já é uma coisa que não é tão impossível assim. Para os picks de quarto round, a gente tem 4 picks, né? Então eu coloquei como as posições mais prováveis: cornerback, safety, defensive tackle e um jogador híbrido ali, um cara que fez tackle no college, mas que os scouts veem mais como guard na NFL, né? Então ele foi mais ou menos o perfil que eu falei ali do McKivitz, do Jalen Moore. As minhas opções seriam running back, infelizmente, o wide receiver, principalmente se não for draftado no primeiro e no segundo round, edge, que é a mesma coisa, né? Se não conseguir um cara no primeiro e no segundo round, você vai ter que provavelmente olhar com mais carinho ali no quarto round, e talvez linebacker, né? Eu acho que o tight end poderia ser uma opção também, eu mencionei quando a gente falou da posição, mas eu acho que é menos provável que uma dessas 4. Então, se algum dos picks do quarto round não for um desses que eu coloquei como favorito, eu acho que o que deve vir é uma dessas 4 opções ali. Eu coloquei meio em ordem do que eu acho mais provável, tá? Running back, wide receiver, edge e linebacker é menos provável. Bom, falei até que bastante, achei que esse vídeo ia ser mais rápido. Deixe nos comentários se você concorda, se você não gosta dessa ideia de wide receiver ou edge no primeiro e no segundo round, se tem alguma posição que você acha que o time deveria draftar, dar prioridade maior do que eu tô falando, se você queria um tackle no primeiro round, não interessa o que for, drafta um, pelo amor de Deus. Enfim, deixa aí a sua opinião. E em breve a gente deve voltar com mais vídeos aqui no canal. Quem sabe a gente faz um mock draft, a gente analisa algum prospecto, eu não sei ainda, vamos ver qual que vai ser a nossa estratégia, mas antes do draft ainda a gente volta com alguma coisa. Enquanto eu não volto, obrigado pela sua audiência até aqui, um abraço e até a próxima. FM Network.